Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Desk na Prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho como o Desk Manager pode ser utilizado pelo seu departamento financeiro. Aí você me pergunta, nossa, mas Rafael, por que o departamento financeiro utilizaria o Desk Manager, que é uma ferramenta de chamados? É aí que é a parte engraçada. Quando a gente para observar como funciona uma operação de atendimento de um departamento financeiro, como funciona a operação de uma maneira geral, o departamento financeiro não fica só pagando boleto, não fica só lançando despesa, não fica só emitindo relatório no RP e tudo mais. O departamento financeiro costuma atender muitas solicitações internas. Então, às vezes, o funcionário entra em contato para pedir para fazer uma solicitação de reembolso de despesa. Às vezes, o funcionário entra em contato, por exemplo, para pedir o pagamento de um título antecipado. Às vezes, ele entra em contato porque um fornecedor está pedindo comprovante de pagamento para dar baixa numa pendência financeira que eles têm lá. Então, assim, todo esse fluxo de atendimento para um departamento financeiro muito movimentado pode atrapalhar se toda hora eles precisam ficar parando para poder responder e-mails, se toda hora eles são chamados no WhatsApp, se toda hora entra uma pessoa lá no departamento financeiro para fazer uma demanda. Então, esse fluxo de atendimento, ele acontece no dia a dia e geralmente precisa ser controlado, precisa ser gerenciado. Né? E o Desk Manager, por ser uma plataforma de gestão de atendimento, ele se encaixa perfeitamente nesse cenário, porque o Desk Manager ele possibilita um canal de comunicação onde o solicitante, né, seja um fornecedor externo, seja um funcionário da empresa, seja qualquer pessoa, que tem acesso para poder fazer uma demanda para o departamento financeiro, e eu tenho o departamento financeiro do outro lado que vai olhar as demandas que eles receberam, pode organizar essas demandas por prazos de atendimento, pode não precisa dar prioridade naquilo que acabou de chegar, mas atender aquilo que é mais urgente, e aí você consegue gerenciar melhor todo o fluxo de trabalho, organizar esse processo de atendimento e até mesmo tirar estatísticas e relatórios, porque é difícil para um departamento financeiro chegar numa diretoria e falar, a gente precisa de mais uma analista financeira aqui na empresa. Por quê? Ah, porque a gente tem muita demanda. Tá, mas e quantas demandas são? E aí, se o financeiro só responde e-mail, se o financeiro só atende quando a pessoa vem ou quando liga no telefone, etc., esse fluxo de demandas não é gerenciado. Então, é difícil você provar em dados como o investimento, por exemplo, para agregar uma pessoa nova para a equipe pode ser necessário. Então vamos na prática para vocês entenderem um pouco melhor, né? O Desk Manager, como eu comentei, é uma plataforma de gestão de atendimento e aí os funcionários ou os fornecedores ou qualquer pessoa que tenha acesso cadastrado no Desk Manager vai poder logar no Desk Manager para abrir uma solicitação. Então aqui, por exemplo, eu vou acessar o meu login, deixa eu até fazer aqui uma coisa, beleza? Vou acessar com o meu login. Então imaginem, por exemplo, que eu sou um funcionário, tá? E eu quero entrar em contato para falar com o departamento financeiro. Então eu venho aqui e abro um chamado. Basicamente, cada solicitação minha se tornará um chamado para esse departamento me atender. Aqui a gente está falando de financeiro, mas eu falo também de solicitações administrativas, que às vezes não estão relacionadas com o departamento financeiro assim, mas às vezes o mesmo departamento cuida das duas coisas, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Então a gente tem, quando eu entro no processo de criação do chamado, o Desk Manager vai exibir para mim um catálogo. Então, aqui são as opções de chamados que eu posso abrir com as áreas de atendimento configuradas dentro da ferramenta. Aqui eu tenho outras áreas de exemplo para a gente mostrar, mas vamos focar nas áreas principais. Então, eu tenho aqui o setor financeiro. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero abrir uma solicitação para contas a pagar ou para contas a receber. Eu quero abrir um pedido de reembolso de despesas. Então eu posso vir aqui, ó, quando eu escolho a opção, aí eu contas a pagar, eu quero solicitar, por exemplo, um adiantamento de um fornecedor ou eu quero solicitar o pagamento de um título em específico, ou eu quero pedir, por exemplo, adiantamento de uma viagem, ou eu quero pedir o comprovante de pagamento de uma solicitação. Então você tem aqui as opções dentro do seu catálogo, né, de atendimento, dentro do catálogo de atendimento do departamento financeiro, que essa pessoa pode solicitar. E uma parte legal, nem todos os itens do catálogo podem estar disponíveis para qualquer pessoa. Fornecedores, por exemplo, que acessam o portal do Desk Manager, podem visualizar apenas a solicitação de adiantamento de títulos de pagamento. Agora, por exemplo, um funcionário pode ter acesso aos catálogos de reembolso, pode ter acesso aos catálogos, por exemplo, de adiantamento de viagens. Fica muito a critério da parametrização da ferramenta como que esse catálogo vai ficar construído. E aí, por exemplo, aqui, ó, contas a receber, limite de crédito, nota de débito, ordem de venda, prorrogações manuais, tudo isso aqui são opções, são exemplos de catálogos que eu implementei, mas que um departamento financeiro vive isso no dia a dia. E aí, por exemplo, a gente vem aqui, vamos abrir um chamado. Eu quero fazer, por exemplo, a solicitação de um adiantamento de um fornecedor. Então eu venho aqui e uma coisa legal, eu não configurei nesses catálogos de exemplo, mas você pode criar campos extras adicionais para que sejam preenchidos. Por exemplo, aqui, ó, em recursos humanos eu tenho campos extras criados.
Então, naturalmente, para cada item desse catálogo, você pode criar formulários com as informações que essa pessoa que está solicitando um adiantamento de reembolso precisa fornecer. Ah, mas por que, que tem que ser solicitado um reembolso? Ah, solicito o reembolso do fornecedor X, pois e aí ele pode registrar aqui a solicitação dele. Ah, mas Rafael, isso poderia ser um e-mail. Poderia ser um e-mail. Só que qual é a diferença entre usar o Desk Manager, uma ferramenta de gestão de atendimento para esse controle, e um e-mail? O e-mail você recebe, você responde, mas você não tem estatísticas. Se você quer montar um relatório para saber o volume de demanda que o departamento financeiro recebe, se você quer montar um relatório para saber, por exemplo, quantas vezes aquele fornecedor solicita adiantamento de pagamento para eles, você consegue tirar esse histórico por e-mail, mas é um trabalho extremamente manual. Vai precisar olhar no seu e-mail, pontuar isso numa planilha Excel para montar um relatório, e aqui no Desk Manager não, você consegue construir tudo isso através da ferramenta para que o relatório seja extraído automaticamente. Então você consegue trabalhar muito melhor a gestão do processo de atendimento do setor. Né? E em cima dessas informações, você tem insumos para te ajudar a melhorar o seu processo, às vezes desqualificar um fornecedor que não está de acordo com as políticas da sua empresa, às vezes, por exemplo, rastrear um funcionário que tem solicitado muito reembolso e começar a rastrear essa informação para fazer uma auditoria um pouco melhor, você consegue abrir o leque para ter informações que vão te ajudar a gerenciar não só o fluxo de atendimento como um todo, mas o processo macro do departamento e até identificar gaps e situações que podem ser aprimoradas dentro da sua operação. Por isso que eu não estou trabalhando com e-mail, sim com o Desk Manager. E aí, por exemplo, só para completar aqui o processo, eu abro esse chamado vai cair na fila do setor financeiro para tratar. O setor financeiro pode desenhar o que a gente chama de SLA de atendimento para cada tipo de chamado que ele recebe. E aí, por exemplo, o financeiro não precisa responder o chamado que chegou agora. Ele pode se organizar para responder o chamado que tem um prazo mais curto para resolver. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, por exemplo, do CNPJ da empresa que vai ser protestado porque tem um boleto que está em aberto que o financeiro nem sabia, esse SLA, por exemplo, pode ser um SLA de 2 horas. Agora não, o fornecedor pediu para analisar a possibilidade de adiantar o pagamento de uma fatura deles. Então isso vocês podem demorar 1 dia, 2 dias para responder, e você desenha todos esses critérios de SLA dentro da plataforma. E esse chamado, quando ele é aberto, ele evidencia, vamos até mostrar aqui, quando um chamado é aberto, que cai na fila, nesse caso do financeiro a gente não configurou SLA. Mas, por exemplo, aqui, todo chamado que é aberto no Desk Manager, ele vai mostrar um prazo restante para atendimento. E aí, conforme esse prazo vai correndo, o desk vai mudando o visual, né? De normal, verdinho, entra em atenção, fica na cor amarela, urgente, fica na cor laranja, depois expirou o prazo, fica vermelho. Além da parte visual, ele também manda alertas por e-mail para sua operação, avisando que esse SLA corre o risco de vencer. Então, é uma forma muito legal de você gerenciar os prazos de atendimento do dia a dia. Né? E aquele chamado, só para a gente mostrar, foi aberto aqui, ele tem uma classificação que por trás eu consigo emitir relatórios, e aí, por exemplo, o financeiro quer responder, ele vai lá no chamado e responde aqui, por exemplo, em andamento, estamos analisando a possibilidade de antecipar o pagamento dessa fatura. Então você coloca aqui uma resposta. Essa resposta, o fornecedor solicitou pelo portal, mas ele também recebe um e-mail com essa informação. Ele não precisa estar no portal o tempo inteiro para saber como é que está o retorno do financeiro a respeito daquela demanda. Né? Posso colocar aqui agendado, programamos o pagamento, antecipamos para pagar tal dia. Então eu consigo informar no chamado que o pagamento está programado. Ou resolvido, tinha dinheiro disponível aqui no caixa da empresa, a gente resolveu providenciar o pagamento dessa fatura. E aí você vai e finaliza esse chamado, e o fornecedor, inclusive, depois que ele recebe um e-mail de finalização, ele também pode avaliar o atendimento com a pesquisa de satisfação. Então você consegue, além de tudo isso, coletar um feedback de como está o atendimento do setor financeiro para aquela pessoa lá na ponta que solicitou, seja um funcionário interno, seja um fornecedor, seja qualquer pessoa autorizada a se comunicar com o financeiro da empresa. E aí vem toda a parte de estatísticas dentro do Desk que podem ajudar na gestão. Aqui eu estou dando um exemplo do Insights, que é um indicador pronto do Desk, que ajuda já a consolidar algumas informações da sua operação. Quantos chamados foram abertos, quantos foram atendidos, qual foi o principal tópico de chamado atendido naquele período, qual a principal subcategoria, quem da minha equipe atendeu mais chamados. O Insights ele já resume uma série de informações, mas além disso você também pode montar e extrair relatórios aqui pela própria ferramenta dentro do Desk. E aí se você não sabe como é que funciona esse conceito de relatórios, eu não vou mostrar nesse vídeo. Tem um vídeo aqui que a gente fala só sobre relatórios e a gente vai linkar aqui com esse para você assistir se você quiser. Então ficou claro para você que o setor financeiro, ele é uma área de atendimento.
E uma ferramenta de gestão de atendimento pode ajudar muito a organizar o processo de atendimento desse setor, a fazer gestão, a mapear informações estratégicas para melhoria do processo, organizar melhor o fluxo de trabalho e o financeiro consegue orquestrar melhor o dia a dia dele, da operação, tá? E aí só para mostrar, não precisa ser só financeiro, mas cada catálogo pode ser construído. Tem setores administrativos, ó, serviços de limpeza, jardinagem, motoboy, correio, que às vezes um departamento financeiro também presta, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro como o Desk Manager pode ajudar esse setor financeiro, esse setor administrativo que pode utilizar a nossa ferramenta. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente está disponível para te apresentar um pouco melhor toda a nossa plataforma, como nossa solução pode contribuir para vocês, tá bom? Beleza, obrigado, gente. Um abraço.